Agora funcionou. Senhor presidente, colegas deputados, gostaria de pedir, presidente, a Vossa Excelência que exibisse o mapa do Pantanal que eu entrego num pendrive. Senhor presidente, colegas deputados, pantaneiros, pessoas que amam, respeitam e gostam o que se chama de, hoje, o estado do Pantanal. Subo nessa tribuna para dizer para você, homem do campo, homem pantaneiro, que nós verdadeiramente não precisamos de um decreto, não precisamos de uma lei para cuidar e preservar o Pantanal. Quem mais ama o seu povo sul-mato-grossense preservou até hoje, deputado Zé Teixeira, 84% desse bioma. Nenhum país do mundo, nenhum bioma no mundo atingiu um índice de 84%, sendo esse bioma altamente produtivo e sustentável. Talvez somente na Sibéria, no Polo Norte, no Polo Sul, os esquimós mantiveram um percentual de preservação e cuidado com o seu bioma, porque lá é congelado, nada produz ou de difícil acesso e produção. Essa lei que hoje estabelece esse percentual de exploração e cuidado de 60, 40, já começa ultrapassado, deputado Rafael Tavares, que nós temos 84% do Pantanal preservado. Subo à tribuna para criticar essa lei do governador Eduardo Riedel, principalmente a fala onde o governador disse que a última palavra seria da Assembleia, deputado Rafael Tavares. Então, me cabe demonstrar todos os aspectos, rapidamente, porque meu tempo hoje aqui é curto, da renúncia do próprio pacto federativo, onde o governador transfere ao Ministério do Meio Ambiente sua competência legal e legislativa para delimitar onde é que fica o Pantanal. Existe um artigo nessa lei, eu rapidamente o emendei, deputado Zé Teixeira, que transfere a cartografia do estado de Mato Grosso do Sul para dizer onde é que fica o Pantanal, para o IBGE. Se o senhor chamar, deputado Zé Teixeira, o IBGE para dizer onde é que fica o Pantanal, para andar num curicho, numa vazante, eu queria desafiar, como já fiquei acampado e sou amante do Pantanal, a levar esse povo lá na vazante do Landi, na Fazenda Santa Cruz, do nosso eterno poeta Manuel de Barros. É óbvio, deputado Rafael Tavares, que o zoneamento macro é algo eficiente. Coloco na tela onde o IBGE identifica que é Pantanal, deputado Rafael Tavares. E pasme, onde fica um confinamento do senhor André Esteves, de um grupo ligado ao seu André Esteves, segundo o IBGE, não é Pantanal, não será Pantanal. Um confinamento que está sendo proibido aos produtores de pequenas propriedades no Pantanal que querem tornar o Pantanal sustentável, produzir no Pantanal e cuidar do seu estado. Esse banqueiro que, segundo as matérias e a mídia, e eu leio a matéria aqui, deputado Rafael Tavares, empresa ligada a grupo BTG Pactual de André Esteves, foi quem mais devastou o Pantanal, segundo o IBAMA. Segundo o IBAMA e segundo o IBGE, as margens do rio Miranda, a 8 quilômetros que eu tive a curiosidade de olhar em linha reta, 8.000 metros do rio Miranda, à esquerda do Nabilec, não é Pantanal.
Engraçado, lá tem uma plantação de soja de 5.000 hectares da BRPEC. Lá tem um confinamento de capacidade para 20.000 cabeças de gado. E o André Esteves foi aquele que declarou que o Lula, sendo eleito no lugar do Bolsonaro, traria suavidade e paz. Pelo visto, está trazendo para ele, para essas ONGs que estão criando um sistema, deputado Rafael Tavares, um fundo de compensação ambiental no Pantanal, que será abastecido, essencialmente, segundo a lei, 50% por fiscalização dessa lei do homem do campo, do homem pantaneiro, e por organismos internacionais que desejam tornar o Brasil improdutivo, que sabem que o Brasil é o único país, deputado Rafael Tavares, que tem condições de triplicar o seu PIB, utilizando como mola propulsora o agronegócio. É isso que estamos vendo nessa lei. Colocar o percentual de divisão para o homem do campo de 10% e 90% para programas de PSA, de conservação, que na prática a gente já viu que são organizações de caráter não governamental que conseguem acessos a esses recursos. Esse artigo precisa ser imediatamente derrubado dessa lei. Nós precisamos colocar o respeito à cartografia do Estado. Nós temos a Agraer, nós temos o IMASU, deputado Zeca do PT, como órgãos que detêm há anos a cartografia do nosso Estado. Delegar isso ao IBGE é aceitar que esse mapa de 2019, em 2020, 2021, 2022, 2023, poderá ser atualizado. E se o IBGE quiser trazer o Pantanal a Campo Grande. É engraçado. Essa lei, deputado Rafael Tavares, do Pantanal, ela cria uma figura chamada grupo econômico, onde todos os limites de supressão, de limpeza de pastagem de hectares, que está sendo diminuído do decreto antigo, que era de 1.000 hectares para 500 hectares, pode ser considerado em grupo econômico para 3, 4, 5 propriedades. E esse limite de 500 hectares que está sendo aplicado, deputado Zeca do PT, ele pode ser diminuído em 5, 6, 7 vezes, se as propriedades, deputado Pedro Neto, forem consideradas em regime de grupo econômico de coparticipação, que a própria lei não define exatamente o que é. Quer dizer, é uma maneira dessas ONGs que criaram essa lei, o governador Eduardo Riedel, infelizmente, aceitou, ditar e dizer, deputado... A excelência dispõe de 1 minuto e meio. Obrigado. É uma maneira dessas ONGs trazer um instituto ilegal, um instituto irracional, copiado do Código de Processo Civil, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que muitos juízes, desembargadores, têm trabalho para definir exatamente o que é. Criar, através de um fiscal do IMASU, a faculdade de dizer que aquelas áreas estão em regime de grupo econômico, é trazer uma inconstitucionalidade, uma injustiça muito grande para a norma e um poder para esse fiscal, que talvez não tenha o preparo técnico, científico, jurídico para dizer que aquelas áreas estão em regimes de coparticipação. Dizer que eles estão diminuindo a quantidade de captação de água no Pantanal para 500 cabeças por propriedade, aproximadamente, levando em consideração que o gado bebe 40 litros em média por dia. E esses limites, considerando o grupo econômico, serão certamente diminuídos. Eu coloquei 15 emendas nessa legislação para concluir, senhor presidente, para restabelecer a competência e a prerrogativa, a assunção do Estado de Mato Grosso do Sul, inclusive para poder comprovar onde é e onde não é Pantanal, porque
o zoneamento macro, ele define por coordenadas, mas nós podemos ter ali uma área que não tem as características de Pantanal e não tem a faculdade do produtor comprovar que aquilo não é Pantanal. Da mesma maneira como eu gostaria de ter a faculdade, na condição de sociedade, de provar que áreas como a do senhor André Esteves, ou geridas pelo grupo do André Esteves, são Pantanal. Então é preciso a gente fazer essa reflexão muito séria acerca dessa legislação, analisar supressão vegetal, que todos os projetos, dentro da quantidade de hectares permitido, deputado Rachoca, o IMASU autoriza todos os projetos. É o mesmo bioma, é a mesma área. O fazendeiro que tem uma distância do outro de 5, de 10 quilômetros, tem a mesma paisagem, a mesma vegetação. Deputado. Para concluir, senhor presidente, temos que ter um cronograma de autorização automático de limpeza de pasto, não precisa de projeto de supressão vegetal, nós temos é que avançar. Desculpa que meu tempo aqui se esgotou para falar de vários temas dessa lei, mas eu volto em outro momento para mostrar que isso vai trazer muitos prejuízos para o Pantanal e que o desejo dessa lei, no médio prazo, é transformar o Pantanal em pequenas propriedades geridas por ONGs que receberão créditos ou de carbono ou de compensação desses programas de PSA, de maneira que se torne inviável a produção, o gado, o confinamento só do pequeno produtor. Pessoas como o André Esteves estão garantidos segundo a lei.